Olá, tudo bem? Sua ansiedade costuma aumentar e te atrapalhar na época do Natal, aniversário, outras festividades? Se sim, então fica comigo aí até o final, que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso e passar algumas dicas para quem sabe melhorar essa questão. Bom, nos consultórios, né, eu sou psicólogo e no atendimento de consultório, realmente essa época do ano, final do ano, ou também aniversário e outras festividades, é muito comum ter bastante gente que gosta muito dessa época e cria toda uma expectativa bem positiva sobre isso, mas muita gente relata também se sentir ansioso e às vezes uma ansiedade não dessas de uma expectativa positiva, de uma antecipação positiva, de um momento que vai ser legal, mas pelo contrário, de uma antecipação negativa, de uma sensação de que às vezes vai chegando perto e eu vou ficando mais agoniado, ou vou me sentindo para baixo, ou às vezes o meu nível de ansiedade vai aumentando a certo ponto que às vezes eu quero que passe logo aquele momento e que eu fico me sentindo muito mal, né? Então, eu fiz até uma pergunta também no Facebook, no Instagram, nos grupos que eu participo, e muita gente relatou a mesma coisa que eu costumo ouvir nos atendimentos, no consultório, e a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre isso. A primeira coisa é que posso te garantir que você não nasceu com isso. E por que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Porque se eu não nasci com isso, eu tenho uma noção clara que eu não nasci com isso, ou seja, foi algo desenvolvido, ou foi algo construído, eu posso também desconstruir para que eu tenha uma maior qualidade, para que eu consiga aproveitar mais, seja o Natal, seja o meu aniversário, ou enfim, outras festividades, né? Falando um pouco sobre essa questão da ansiedade, o que acontece? O nosso organismo, ele tem toda uma inteligência que serve para preservar a nossa vida, que serve para nos proteger. E como é que ele faz isso? Ele faz isso associando situações aonde eu vinculei com dor, com alguma coisa perigosa, com alguma coisa dolorosa, com alguma coisa sofrida. E aí ele faz todo um exercício e dispara vários mecanismos internos no nosso corpo para nos proteger, para que a gente evite aquilo que faça mal, aquilo que nos cause dor, ou aquilo que de alguma forma possa estar colocando a nossa vida em risco. Então, por mais desagradável que pareça, as reações e as sensações que a gente tem da nossa ansiedade tem um intuito muito claro do nosso organismo, de uma parte muito fisiológica, instintiva até, de autopreservação. Por isso que é interessante às vezes a gente entender esses mecanismos para que a gente possa de alguma forma ir reprogramando isso com o nosso corpo, com a nossa mente, né? E ao conversar com muita gente sobre isso, por que eu falo que a gente não nasceu com isso? Às vezes a gente vai aprofundando na história das pessoas e aí muita gente relata que às vezes eu não gosto do Natal porque eu sempre me lembro que de repente era uma experiência dolorosa, às vezes estava ali com meus familiares e às vezes eu vou encontrar de repente alguns familiares com quem eu briguei ou com quem vão ficar me perguntando um monte de coisa que às vezes eu não quero responder, ou que vão insistir numa situação que às vezes é desagradável para mim, né? Ou às vezes eu me lembro que quando reunia a família, às vezes aconteciam coisas que me deixavam mal, que me deixavam para baixo, e às vezes eu fico carregando uma memória dolorosa daquela situação. E por mais que às vezes eu tenha tido experiências positivas, como eu disse, se a nossa ansiedade ela serve para nos proteger de situações difíceis e complicadas, a gente tende a dar um peso muito maior para memórias negativas, dolorosas e complicadas do que as positivas. Então, se eu tive um número tal de situações negativas, ou às vezes uma que me marcou muito, de repente eu fiz uma festa de aniversário e ninguém apareceu, ou às vezes as pessoas que eu mais amava não apareceram, ou de repente houve uma briga diante daquele momento. Ou, às vezes, de repente, é uma situação que me traz uma solidão muito grande, eu vejo todo mundo feliz, todo mundo comemorando, e às vezes eu estou tão angustiado, tão triste, que parece que a felicidade, a alegria e a comemoração das pessoas me deixa ainda mais para baixo, com a sensação de estar me sentindo a parte da sociedade, assim como se o mundo inteiro tivesse bem, só eu tivesse mal. E aí, tá, e o que a gente pode fazer diante disso? Então, primeiro eu queria que você fizesse uma reflexão e revisitasse o seu passado, né, e visse
o que será que situações negativas e complicadas eu associei a essas datas, seja o Natal, seja o meu aniversário, outras festividades. E ao mesmo tempo, eu queria propor um exercício aqui muito rápido, mas eu acredito que pode ajudar, né? Primeiro, então, como eu disse, se a gente tem uma reação muito fisiológica, a gente depois não precisa pensar e a gente não precisa reafirmar para o nosso organismo que aquilo ali vai ser uma coisa ruim. Às vezes a gente até está achando que vai ser positivo e de repente vem aquela carga de agonia, de ansiedade ou às vezes de tristeza. E como eu disse, muitas vezes é o nosso organismo tentando nos proteger. Então o exercício que eu quero propor é primeiro trazer clareza, e aí você reflita então com você que momento foi esse, ou quais momentos foram esses, e aí para que a gente não deixe o nosso organismo tomar conta e gerar todo esse mecanismo de preservação que faz com que a gente evite ou para a gente se afaste daquela situação ruim, e a gente pode falar para a gente mesmo, bom, realmente lá atrás ou em tais situações eu tive uma experiência dolorosa, eu tive uma experiência sofrida nessas datas, mas isso não quer dizer que eu vou ter para as próximas, né? E a melhor forma que eu tenho de desassociar sentimentos e sintomas negativos é criando sentimentos positivos ou momentos positivos. Então o que eu quero propor é que você reflita com você mesmo, perceba quais foram esses momentos difíceis e complicados, agradeça o seu organismo. Agora meu corpo, eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que o intuito de você gerar todos esses sintomas em mim é para me proteger, é para me preservar, mas agora eu quero te acalmar. Eu quero te acalmar, assim como eu falei em outros vídeos, né, como é que a gente pode entender os nossos sintomas e acalmá-los, ou como é que a gente pode ressignificar a nossa história. Se vocês quiserem, vocês podem voltar nesses vídeos. Mas a ideia é, então, eu quero agora agradecer pelo esse instinto de proteção, eu quero compreender o mecanismo que faz com que eu me sinta assim, e agora eu quero me acalmar, porque pode ficar tranquilo agora, meu organismo, que eu, agora de forma consciente, quero construir novas memórias, memórias positivas. Agora eu quero de uma forma consciente construir e poder aproveitar e usufruir, seja com as pessoas que eu amo, seja comigo mesmo, seja diante das minhas possibilidades. Agora eu quero restabelecer uma nova relação com essas datas, e eu vou fazer de uma forma tranquila, de uma forma calma, de uma forma alegre. Se você se ajudar, traga uma respiração, repita isso para você mesmo, até que você se sinta confiante o suficiente com a gratidão que você tem por esses sintomas até agora, acalmando o seu corpo, porque ele não precisa mais de uma forma inconsciente tentar nos proteger ou nos preservar, porque agora a gente vai escrever uma nova história que implica em aproveitar, em curtir, em saborear, em comemorar com quem for possível, mas principalmente e essencialmente comigo mesmo. Ok? Claro que aqui foi bem rapidinho, mas depois você deixa o seu comentário, vê se fez sentido para você, vê se melhorou. Eu vou estar muito interessado em saber, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Feliz Natal, feliz aniversário, ótimas festas e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau!